E o Eleições 2024 de hoje recebe o candidato a prefeito pelo UP, Santiago Belisário, que já está aqui com a gente para participar de uma entrevista como nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito aqui da nossa capital, no Jornal do Piauí. Santiago, antes de mais nada, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, para que a gente consiga fazer um bom debate, sobre a nossa cidade. Vamos fazer. Quero agradecer a Lívia. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, e a vocês que estão conosco aqui nos acompanhando. A Sávia Barreto, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Sávia. Boa tarde, melhor agora. E Elivaldo Barbosa. Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde e vamos em frente. Vamos lá. Candidato Santiago Belisário, gostaria de começar conversando com você a respeito de uma questão que o senhor coloca e o presidente do seu partido também põe, que é a história do UP trabalhar, fazer campanha política dentro de uma realidade financeira diferente, menor, com maior dificuldade, com menos militância, inclusive, já que é um partido muito novo. O que caracteriza a campanha de vocês, levando em consideração essa característica? Bom, boa tarde novamente. De fato, nós estamos hoje com a nossa candidatura nas ruas, no chão da cidade todos os dias. A gente, quando se dispôs a construir a nossa candidatura, sabíamos, que é uma eleição marcada por desigualdades que são muito profundas, A gente já nasceu, enquanto partido, tendo que lidar com a cláusula de barreira, que impede que a gente tenha hoje tempo na propaganda eleitoral gratuita, na TV, na rádio. Nós não recebemos fundo partidário, o que a gente recebe do fundo eleitoral é imensamente maior do que os outros partidos recebem para a disputa, da prefeitura da cidade. Mas mesmo assim, isso não foi impedimento para que o nosso partido conseguisse entender a necessidade de construir uma candidatura como a nossa, que conseguisse colocar no centro da cidade o nosso povo, a maioria dos teresinenses que precisam hoje de uma cidade que funcione em sua plenitude, mas que infelizmente está entregue na mão de poucos que hoje dominam a política local. E aí... como é que foi a receptividade dessa mensagem para a população? Como é que tem sido? A nossa candidatura tem sido imensamente bem recebida, porque é isso. Hoje o nosso povo entende, inclusive está cansado dessa política velha que hoje... E até falei isso no debate, que repercutiu bastante, que é um sentimento que nós temos, que hoje, infelizmente, esses candidatos dos ricos com seus partidos procuram sempre os nossos bairros a cada 2 anos, prometendo resolver hoje os nossos problemas, mas nenhum deles, quando fica doente, utiliza os hospitais da rede pública, nenhum deles utiliza o transporte coletivo, nenhum deles tem os filhos estudando na escola pública, mas é quem domina a política da cidade, e o nosso povo só é chamado a votar a cada 2 anos, mas não é chamado a decidir, não tem poder de decisão, não tem um poder nas suas mãos para dizer o rumo da cidade, para onde deve ir o orçamento, o que deve ser prioridade na nossa cidade, e por isso que a gente decidiu tomar esse desafio, que é extremamente necessário de organizar o nosso povo nessa disputa eleitoral e mostrar também que é possível sim construir uma política diferente, compromissada com as lutas principais hoje que marcam a vida do nosso povo, que trabalha cotidianamente em Teresina, constrói cotidianamente a cidade, mas não vê os benefícios do seu trabalho na sua vida, com os baixos salários, empregos precarizados, indo numa UBS, indo no hospital, por exemplo, do Buenos Aires, não tendo nem esparadrapo hoje dentro do hospital, e essa realidade a gente só muda se a gente for poder. Candidato, dos 9 candidatos que participam da eleição aqui em Teresina, os de esquerda colocam a defesa de que seria um alinhamento dos 3 poderes, já que o governo estadual é de um partido de esquerda e o presidente Lula também é de esquerda. O senhor acredita que seria possível esse alinhamento com a sua vitória? E se sim, o senhor acredita que de fato representa a esquerda do qual o senhor defende? Não, assim, primeiro que é uma hipocrisia, desses candidatos prometerem resolver os problemas do povo sem, de fato, utilizar e ter um compromisso sério com a cidade, Então, como é que é demagogia, Você diz que vai resolver o problema da saúde, mas se você fica doente, vai para os melhores hospitais da rede privada, Aí, se falta medicamento, se falta um remédio, se falta um médico, na escola da mesma forma. Então, primeiro que é uma hipocrisia. E segundo que, para a gente da Unidade Popular, a principal questão não é a governabilidade em si, porque nós temos, inclusive, assistido isso, a governabilidade, como ela hoje é uma balança, assim, que não é equilibrada. Então, a gente, por exemplo, teve o pé de meia, uma conquista hoje para garantir que os estudantes conseguissem terminar o ensino médio. Aí, o que aconteceu? Corte, diminuiu o orçamento. A questão das universidades públicas, hora ou outra, a universidade pública anuncia que só tem orçamento até setembro, até tal mês. Então, assim...
Todo o orçamento capturado pelo Centrão, que não tem demonstrado nenhum interesse em avançar nas pautas hoje do nosso povo, que tem enfrentado como a insegurança alimentar, que já atinge 92 milhões de brasileiros, derrubar a reforma trabalhista, que só aumenta o desemprego. Então, não está na governabilidade, está nas ruas. Para concluir, a gente acredita que o diferencial que garante que as propostas e o programa ele aconteça é a mobilização popular, é o nosso povo defendendo aquele programa e estando na rua para que ele seja efetivado. Agora, em uma eventual vitória sua, a Prefeitura de Teresina, você terá que dialogar com esses partidos que o senhor acabou de criticar, né? Até considerando a chapa da UP, que não contempla todas as vagas na Câmara de Vereadores. Qual é a maneira de construção de um diálogo com esses segmentos que são alvos de críticas tão duras da UP? Olha, na verdade, para a gente é muito tranquilo, assim, quando a gente fala sobre essa questão de construção de unidade, porque nós achamos que é fundamental, é necessário, é possível se construir unidade em torno de determinada pauta, em torno de determinado programa. Mas para a gente, essa unidade de ação, né, ou essa possibilidade de governança, ou possíveis alianças, se dão a partir de um programa. Não se dá a partir de alianças espúrias, fechadas, as portas fechadas em gabinete, se dá a partir de um acordo programático, né? Então, se o conjunto de alguns partidos ou de alguns candidatos tiverem acordo, alinhamento com o programa que nós estamos defendendo, é possível sim construir unidade e vamos buscar ela com certeza. Belisário, quando Leonardo Péricles se lançou a Unidade Popular no seu primeiro desafio na eleição presidencial de 22, lançava também as bases de uma nova legenda de esquerda. 2 anos depois, o partido disputa a Prefeitura de Teresina com a sua candidatura. Eu perguntaria o que diferencia a Unidade Popular em relação a um partido de esquerda de outras legendas, como o PSTU, PSOL, PT, PCdoB e outras mais. Olha, o que difere é o próprio nascimento do nosso partido, né? Então, quando a gente decidiu, na verdade, nós somos um conjunto de movimentos sociais que existia antes do partido. Eu fazia parte da luta por moradia, né? Movimento de mulheres, de juventude, a gente olhava para o cenário do nosso país e não sentia hoje uma ferramenta partidária que conseguisse servir como impulsionador da luta, né? A grande maioria dos partidos só estava na vida parlamentar, né, na vida partidária tradicional, mas estava fora das ruas no sentido de construir as mobilizações, fortalecer a luta e conseguir trazer de volta para a cena da política brasileira pautas que foram esquecidas por um conjunto desses partidos, né? Então, não se fala mais de reforma agrária, não se fala mais de reforma urbana. Hoje, o conjunto dos partidos não entende como um compromisso central, por exemplo, a prisão de Bolsonaro e dos generais golpistas, não traz para a cena política hoje a necessidade de revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o novo arcabouço fiscal, que só aumenta, né, e aprofunda a desigualdade no nosso país. Então, nesse cenário dessas ausências todas, a gente criou o nosso partido e ele tem servido para isso, né, ser uma ferramenta para organizar os trabalhadores e trabalhadoras e avançar naquilo que é central hoje na vida política do nosso povo. Candidato, o senhor mesmo elencou o fato de que utiliza os serviços públicos, pega ônibus, está na rua e está conversando com as pessoas e ouvindo essas demandas também. Eu queria um termômetro do senhor, um pulso do que o senhor tem sentido do eleitorado de Teresina. Se o eleitorado de Teresina está disposto, está atento, não é uma crítica ao eleitorado, mas é que o senhor possa fazer essa avaliação de fato, há espaço para esse debate mais aprofundado dos problemas da cidade, porque muitas vezes os políticos também fazem um contraponto. Olha, a gente tenta fazer essa discussão e nem sempre as pessoas estão receptivas. Ou é o momento da política como um todo, não só no Piauí, mas também no Brasil? Com certeza não é o nosso povo, né? Porque acho que as pesquisas têm dados interessantes, né? Hoje tem a grande maioria dos eleitores ainda em Teresina estão indecisos, né? Estão indecisos por essa desconfiança, né, que se olha para a política tradicional e esse sentimento de que passa ano, se passa eleição e os problemas, de fato, eles não são resolvidos, né? E não vê, de fato, uma diferença muito profunda na grande maioria dos candidatos que se colocam na cena política, né? Com candidaturas que se dizem candidaturas competitivas, de fato, né? Mas a gente tem sentido, sim, que há abertura, porque imagina, até a gente faz uma campanha que é em descompasso com os outros partidos, né? Então, vamos lá com o nosso panfleto, né? Vamos lá com o nosso megafone e conversamos, né? De forma clara, de forma sincera, né, em diversos pontos da cidade. E nós não temos sentido esse rechaçamento, né? Se você vê, a gente faz uma grande panfletagem. No final, quase que não tem o nosso panfleto no chão, amassado, jogado. Então, as pessoas têm um compromisso, de fato, de levar para casa, de ler, de se interessar, de se aprofundar.
Mas hoje, quando você olha para as outras formas de se fazer política na cidade, vira aquela carreata, é passeata, não se tem política, né? Só se tem ataque, se tem ausência de proposta. Agora, Santiago, você falou que o problema não é com o eleitor. Mas existe em parte do eleitorado, existe aquela ideia de o candidato que não consegue fazer por si, não consegue fazer por mim. Né? Dando aquela ideia de que se você é alguém que tem dificuldade com moradia, que foi o que você falou, né? Que você começou a luta por aí, como é que você vai conseguir moradia para os outros? Essa percepção do eleitor, que é uma percepção equivocada, sabidamente, não dificulta essa aproximação também, a aceitação e confiança? Mas esse também o nosso desafio, né? Porque além desse desafio financeiro, estrutural, de como as leis eleitorais elas estão hoje construídas, nós também temos um desafio de quebrar, né, de avançar na consciência do nosso povo e quebrar um pouco de uma cultura política que, na verdade, retroalimenta hoje essa própria situação de abandono que a gente vive. A sua militância começou nessa área de habitação. Hoje, qual é a sua situação em relação a isso? Como é que você vivencia os dramas da população no seu dia a dia? Todos eles, né? Então, a gente é isso. A gente hoje está falando, primeiro que, hora ou outra, quando eu estou indo para casa, o ônibus quebra no percurso, a gente continua construindo, né, o debate sobre moradia na cidade, debatendo sobre a necessidade de uma reforma urbana muito profunda, inclusive temos apresentado isso muito bem, inclusive outras candidaturas, inclusive tem pegado um pouco desse debate sobre essa questão da moradia, porque hoje é uma questão muito sensível para a cidade, então a gente vive ela em todos os aspectos, mas é isso. Aí quando você olha para a política, o povo teresinense ele não está representado no espaço da política, nem na Câmara de Vereadores, nem na Assembleia Legislativa. O nosso povo não se vê naquele espaço. Hoje eu vou dar algumas entrevistas, aí o meu assessor parece que é o candidato, né? O presidente do meu partido parece que é o candidato, mas parece que eu, um jovem negro da periferia, não posso ser o candidato, não tenho condição, né, intelectual, ou sei lá o que se imagina, né, de ser candidato, de pensar e de propor e de estar na política pensando, né? Então, você vê que, inclusive, no debate aqui da emissora, né, o candidato disputando a reeleição me chamou de vazio, né? Então, dentre todos os outros candidatos, eu era o vazio na disputa da eleição de Teresina. Então, essa é uma concepção que se tem, né, de olhar para o jovem, de olhar você da periferia, preta, só tem R$100 na conta, jamais que ele pode estar à frente da gestão da prefeitura da cidade. Mas isso é uma mentira, porque nós temos mostrado o nosso programa, ele é aplicável, o nosso povo entende ele muito bem, e nós não estamos conseguindo falar nada que não seja a realidade da cidade ou descompromisso, né, com o que a gente vive cotidianamente. Candidato, falando justamente sobre o seu plano de governo e as propostas que o senhor vem defendido, a municipalização do transporte público é uma delas. O senhor coloca sempre como uma prioridade. Queria que o senhor explicasse como que isso seria aplicado no dia a dia, já que temos esse problema já cultural e também essa dificuldade da questão da licitação, ônibus quebrado. Como é que o senhor vai resolver isso? A gente, de fato, entende que só a municipalização, e a criação de uma empresa pública de transporte vai conseguir trazer avanços para essa pauta hoje específica da cidade, né? Porque é isso, hoje o empresário ele é uma figura, né, ilustrativa dentro do sistema. Hoje o que mantém o sistema funcionando é o dinheiro público e a tarifa, né? E aí hoje é mais dinheiro público que se precisa, inclusive, para conseguir avançar. Tem alguns candidatos, né, que querem criar um fundo com mais dinheiro público para subsidiar hoje a questão da tarifa zero, que inclusive só vai ser, de fato, aplicada no último ano, né, do possível governo. Então, assim, você vê que a lógica ela não muda, né? Só muda a necessidade de mais financiamento, mais dinheiro do nosso povo investido nisso. Pelo seu plano, os motoristas e cobradores, por exemplo, seriam servidores públicos? Servidores públicos. Vamos criar a empresa, vamos fazer a estruturação e vamos abrir o concurso para os trabalhadores e trabalhadoras que vão... Porque essa descontentação não é só do usuário, não, assim. É só lembrar, né? A gente saiu da pandemia, os trabalhadores, né, recebiam só metade do salário, o restante era a prefeitura e uma cesta básica, né? Estavam trabalhando durante a pandemia sem plano de saúde. Então, não é só o usuário que está descontente hoje com o sistema. Os trabalhadores e trabalhadoras que atuam hoje com essas empresas privadas, assim, vivem uma realidade de adoecimento, né, permanente. A gente ouviu muito isso nas portas das garagens, né? Candidato, a gente está passando, e não é de hoje, por uma mudança climática. É um assunto que parecia muito abstrato, mas hoje ele é urgente, porque as pessoas estão sentindo esses efeitos. Quando o café fica mais caro também é a mudança climática, porque isso mexe com todo o agronegócio também. Então, assim, é uma série de consequências reais e concretas. E a gente sabe também que um prefeito ele não vai resolver a mudança climática também, porque existe uma interligação, é um problema global. Mas o prefeito pode fazer a sua parte.
no seu plano de governo, na sua visão ou na visão da esquerda, como ajudar, contribuir a melhorar, pelo menos diminuir os efeitos da mudança climática em Teresina? De fato, acho que a gente precisa assumir um compromisso sério, né, com a pauta do meio ambiente. Agora é isso, tem medidas paliativas que elas são fundamentais e importantes do ponto de vista da cidade, mas uma coisa que nós temos apresentado muito nesse debate sobre a questão do meio ambiente é essa lógica hoje que a gente tem vivido, né? Então, se vê hoje um processo de flexibilização das normas ambientais e que isso hoje no país tem trazido um prejuízo muito grande, né? É só a gente aqui, inclusive, né, está em tramitação essa flexibilização das leis ambientais. Nós já temos assim graves denúncias, né, e muitas movimentações em defesa dos cerrados piauienses, por exemplo, mas também aqui tem o debate sobre os rios que marcam, né, a construção da nossa cidade, que falta política pública, inclusive de preservação, e que hoje essa política tem gerado o que a gente viu no Rio Grande do Sul, mas o que a gente viu também agora aqui no ano passado, né, em Maceió, com a empresa de mineração afundou 6 bairros inteiros, 40 mil famílias ficaram sem a sua moradia e até hoje não se tem retorno por isso. Então é preciso barrar um pouco dessa lógica, né, é preciso garantir, na verdade, um fortalecimento das normas ambientais e, de fato, uma política efetiva de acompanhamento e aplicação dessas leis, né, que isso é fundamental. Queria agradecer a você, candidato Santiago Belisário, candidato a prefeito de Teresina pela UP. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. A gente que agradece. Queria só finalizar convidando a todo mundo, né, que quer contribuir com uma campanha popular, dizer que é possível transformar Teresina. Agora às 5 horas da tarde vamos estar na Avenida Frei Serafim com um grande bandeiraço com a nossa militância, apoiadores. Se você quiser contribuir, é só chegar junto com a gente e fortalecer uma campanha do povo. Muito obrigado, Santiago. Muito obrigado.